Olá, pessoal. Sou Simone Galante, fundadora da Galunion, e estou aqui novamente com vocês para o nosso programa de fomento à liderança feminina no food service. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o seu like aqui conosco, se inscreva também no canal, ative as notificações para que você sempre receba as nossas novidades. Vamos conhecer então um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje? Sou a Camille, sou atualmente gerente de marketing de Unilever Food Solutions para o Brasil. Tenho aí alguns aninhos de experiência no food service, passando por empresas e categorias diferentes. Definitivamente um bichinho que me picou, me fez refletir muito sobre o tipo de empresa e o tipo de categoria nas quais eu queria colocar a minha energia. Adoro o que eu faço e vai ser um prazer dividir um pouquinho da minha experiência com todo mundo aqui hoje. Ah, que bacana, Camille. Ó, a Camille é uma pessoa assim muito especial, extremamente exigente, e a gente costuma dizer aqui na Galunion, né, que cliente exigente leva a gente para frente. Eu acho que isso sempre foi uma característica muito positiva. E queria que você contasse um pouco mais da sua trajetória aqui, para que todos soubessem como é que foi esse caminho dentro do food service, o que você mais faz hoje em dia, inclusive, também. Muito bom. Comecei minha experiência no food service na Nespresso, numa cadeira de marketing. Durante essa primeira experiência, nos meus primeiros 2 anos, eu senti a necessidade de ter uma experiência na área de vendas, entender um pouquinho sobre o calor do mercado, né, onde as coisas estão acontecendo. Uma experiência da qual eu absolutamente não me arrependo, foi incrível. Depois de 2 anos em vendas, daí fiz uma movimentação para uma outra unidade de negócio de food service também dentro da Nestlé. E ao longo dos últimos 2 anos e meio, na Unilever, aí responsável primeiro pela categoria de culinários, mais recentemente pelo lançamento de The Vegetarian Butcher, que é uma categoria super protagonista dentro do segmento de proteínas plant-based no Brasil. Me conta um pouco mais como é que, porque eu sei que você tem uma questão pessoal, né? Você é vegetariano hoje em dia, está numa trajetória. Eu me lembro de você comentando essas questões de trajetória. Como que foi unir essa questão, né, de suas crenças com a questão do desenvolvimento do The Vegetarian Butcher? Bom, se eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, eu acho que o dia em que você realiza que você está colocando seu propósito pessoal no seu trabalho é um dia mágico, é um momento mágico e é um momento sem volta. De fato, você percebe que você quer canalizar a sua energia na maior parte do tempo para as coisas que você realmente acredita. Então, a minha jornada como vegetariana começou há 3 anos atrás. Foi um período muito conturbado, porque era difícil sair, era difícil me alimentar no churrasco dos amigos, nos almoços de família, e esse incômodo ele foi ficando cada vez maior. E à medida do que eu fui evoluindo no conhecimento das principais tendências e oportunidades que a gente tem para trabalhar dentro do food service, eu percebi que não era só comigo, que era muito comum as pessoas não conseguirem se alimentar bem fora de casa quando elas queriam se alimentar de uma refeição sem proteína animal. E foi aí que eu trouxe a ideia. Tenho a sorte, o privilégio de trabalhar numa companhia que deixa a gente colocar o nosso propósito em ação no que a gente está fazendo. E lá atrás, quando não existia nenhuma startup, quando não existia nenhuma empresa internacional operando aqui no Brasil, eu tive espaço para fazer o desenvolvimento do zero de um portfólio focado na necessidade do brasileiro, nas expectativas do brasileiro, e foi aí que a gente começou a trabalhar, então, para trazer a marca The Vegetarian Butcher para o Brasil, mas com fórmulas, um conceito, comunicação totalmente tropicalizada, né, para as necessidades do público daqui. E é uma experiência incrível, intensa, muito intensa, aprendo todo dia, literalmente, pensamento de startup dentro de uma empresa grande, mas é uma categoria riquíssima para se trabalhar. E como líder todos esses projetos, né, que você tocou na vida, mas como líder feminina, o que você acabou enfrentando com relação aos seus desafios? Que aprendizados você tirou para que você possa dividir aqui com a gente e inspirar essas mulheres e os homens, né, que estão nos assistindo? Sim. Bom, food service que, na minha visão,
é uma indústria ainda majoritariamente masculina, com modos, com maneiras de operar ainda muito masculinas. Acho que a principal tensão que eu encontrei dentro desse setor e que me desafia todos os dias é que você tem ali uma triangulação de interesses, né? Às vezes, a expectativa de um consumidor, o que ele quer encontrar numa refeição fora do lar, não é necessariamente o que um operador está buscando. Às vezes ele está com um olhar um pouco mais voltado para a eficiência na operação, para a redução de custos. Enquanto consumidor quer ter a melhor experiência que ele pode ter a um preço mais baixo. A indústria quer entregar uma proposta de valor interessante, também com rentabilidade e um produto com uma qualidade superior. Então, às vezes, triangular essa diferença de interesses entre esses elos participantes do food service é o maior desafio que a gente tem. E eu considero que uma habilidade feminina que ajuda a fazer isso é justamente esse poder que às vezes a gente tem, que muitas vezes a gente tem, de transformar interesses conflitantes em alguma coisa que seja comum, sempre ter o olhar do que é comum. A gente faz isso em casa, a gente faz isso com a família. Essa é uma habilidade principalmente feminina. Então, uma coisa que sempre me ajudou muito foi não ter essa dificuldade tão grande de ter empatia, de calçar os sapatos dos outros, vários sapatos diferentes, e tentar falar, então tá bom, vamos tentar encontrar uma maneira de criar alguma coisa aqui que seja favorável, que seja interessante para todo mundo. Eu acho que é um comportamento que a gente tem como mulher, e quando a gente leva isso para o trabalho, fica mais fácil de você conseguir atingir um objetivo, mesmo quando todo mundo pensa de maneira tão diferente. Eu acho que essa questão de alinhamento, né, trazer alinhamento quando existem perspectivas diferentes, é um ponto realmente chave hoje dentro das organizações, muito, muito maior agora do que já foi, né, no passado, porque aquela história de manda e obedece, né, mudou. A gente está numa outra situação onde a liderança, por alinhamento e mais democrática, está muito mais presente realmente. E como é que é isso? Você sente as mulheres crescendo? Você já sentiu alguma dificuldade na sua vida, ou pessoal, ou de trabalho, com relação a isso? Já superou algum desafio que você gostaria de contar aqui para a gente? Bom, eu gostaria de dizer que só eu sofri algum tipo de assédio moral, enfim, ao longo da carreira, mas inclusive recentemente, almoçando com amigas, éramos 5 mulheres na mesa, 5 desabafando sobre os seus episódios de assédio recentes. Então a gente pensa às vezes, mas isso é uma coisa muito distante, o assédio é uma coisa grave. Ele pode acontecer na linguagem do dia a dia, numa reunião do dia a dia, às vezes quem está assediando nem percebe que está fazendo isso. Então, eu posso dizer que eu vejo a gente numa jornada de evolução, mas eu ainda vejo a gente muito distante do ponto ideal. O que eu acho que é essencial para a gente é ser transparente em relação à maneira como a gente se sente e saber dizer isso não me serve. Essa não é a maneira que eu considero adequada. Então, quando você pergunta para mim, poxa, se eu passei por situações, passei, eu vi outras mulheres passando, e a maneira através da qual eu vejo a gente evoluindo nesse sentido é a gente se apoiar. É a gente poder orientar uma pessoa que às vezes não consegue nem interpretar direito o que está acontecendo ali, suportar, né, outras pessoas que estão num momento diferente da jornada, as mulheres mesmo, se aconselhando, se desenvolvendo, se orientando. Eu acho que essa é uma beleza que existe no nosso segmento, como acontece entre você e tantas outras mulheres, como acontece entre nós duas, né, de às vezes você está ali, você não sabe bem como gerenciar uma situação, mas você tem alguém com um pouco mais de experiência que fala, não, vamos lá, vamos encontrar uma alternativa. Exatamente. Eu acho que a gente tem exatamente que se apoiar de verdade, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Eu apoio você, eu apoio. Então, mas qual é a atitude que você está fazendo? Você está dando voz, né, para as pessoas? Você está realmente conseguindo ajudar a pessoa a concatenar, de repente, alguma ideia para que aquela ideia, apareça? Mas me conta um pouco, o que você tem visto, assim, das suas coisas que funciona bem, né? Para dar uma dica aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A diversidade de ter, sim, a voz da mulher na mesa, porque isso faz a diferença, principalmente com esse objetivo de conciliar, a diversidade no sentido de trazer vozes diferentes. É uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, ouvir um pouco mais. Nos ambientes que são majoritariamente masculinos, nós, como mulheres, tendemos a desenvolver comportamentos masculinos também para colocar o nosso ponto. Então, eu que na minha jornada recebi muitos feedbacks de uma comunicação agressiva, eficiente, porém um pouco agressiva, era justamente porque eu achava que sucesso
para atingir o sucesso eu precisava ter um comportamento masculino, que aquilo ia me deixar mais próxima do que eu queria atingir. E na verdade não, pode até ser a maneira como eu me comunico. Às vezes isso era interpretado como negativo, mas eu pensava, poxa, num homem isso é valorizado, numa mulher isso é visto como uma comunicação agressiva. Então, eu também demorei um pouquinho para entender essa nuance de quem eu sou, como eu gosto de comunicar e como eu atingo o meu objetivo, e não necessariamente entender a crítica, porque muitas vezes ela estava vindo de quem estava se sentindo incomodado por aquele tipo de postura. Então, eu aprendi a observar mais, a coletar melhores feedbacks, revalidar se esses feedbacks são realmente verdadeiros ou se são o incômodo, né, por conta de uma agressividade um pouquinho maior, um tom um pouquinho mais intenso na comunicação. E é o que eu tenho tentado fazer até então. E me comunicar de maneira muito transparente também. Acho que o privilégio ali não é você não ter passado por algumas situações, é você ter passado e poder ajudar outras pessoas. Então, justamente identificar quem pode estar precisando de ajuda ali ao seu redor e pegar na mão. E é isso aí, né? Sem rotular, entender por que algumas coisas estão acontecendo e buscar qual que é o teu modo de liderar também, que seja genuíno e que abrace todas essas questões. Camille, muito obrigada aqui, quero te agradecer por estar conosco, queria saber se você quer deixar alguma última dica, alguma questão inspiradora aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Pessoal, se vocês gostaram, estão gostando do vídeo, por favor, né, clica ali o like no vídeo, deixa aí uma mensagem para a gente de propósito, né? Eu acho que a Camille traz aqui uma coisa maravilhosa que é conseguir trabalhar com o propósito de vida dela. Bom, Cí, queria te agradecer mais uma vez por esse convite, esse espaço para troca e muita geração de conhecimento. A mensagem que eu queria deixar para todo mundo é a mensagem que eu deixo para mim mesma todos os dias, que quanto antes a gente possa se conhecer, conhecer o nosso propósito, saber em que a gente está colocando a nossa energia, e se ajudar, conseguir olhar para o lado e entender que o nosso papel não é só o projeto que a gente entrega, mas essas pessoas que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho. Mais uma vez, para as pessoas que quiserem se conectar, para trocar, para aprender, estou super à disposição para mais ambientes de troca. Muito bom, muito bom. Acho que a gente tem que pensar mesmo, né? Que outras coisas adicionais a gente pode fazer juntas pelas mulheres e juntos com todos os homens que também nos apoiam. Obrigada, Camille. É um prazer estar aqui com você. Beijos. Tchau, tchau.